Shalom, queridos. Leitura bíblica. Hoje, dia 14 de junho, o nosso texto está no livro de Deuteronômio, no capítulo 19. Quando Yahvé teu Deus desarraigar as nações cuja terra te dará Yahvé teu Deus, e tu as possuíres e morares nas suas cidades, nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da tua terra que te dará Yahvé teu Deus para possuíres. Preparar-te-ás o caminho e os termos da tua terra que te fará possuir Yahvé teu Deus. Partirás em 3, e isto será para que todo homicida se acolha ali. E este é o caso tocante ao homicida que se acolher ali, para que viva aquele que por erro ferir o seu próximo, a quem não aborrecia dantes, como também aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore, o ferro, saltar do cabo e ferir o seu próximo e morrer, o tal se acolherá a uma destas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não vá após o homicida quando se esquentar o seu coração, e o alcance por ser cumprido o caminho, e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não o aborrecia dantes. Portanto te dou ordem, dizendo: 3 cidades separarás, e Yahvé teu Deus, se dilatar os teus termos, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que disse a teus pais que daria, quando guardares todos estes mandamentos que hoje te ordeno, para fazê-los, amando a Yahvé teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades além destas, para que o sangue inocente não se derrame no meio da tua terra, que Yahvé teu Deus te dá por herança, e haja sangue sobre ti. Mas, havendo alguém que aborrece o seu próximo e lhe arma ciladas, se levantar contra ele e o fere na vida, de modo que morra, e se acolha em alguma dessas cidades, então os anciãos da sua cidade mandarão e dali o tirarão, e o entregarão na mão do vingador do sangue para que morra. O teu olho não o poupará, antes tirarás o sangue inocente de Israel, para que bem te suceda. Não mudes o marco do teu próximo que colocaram os antigos da tua herança, que possuíres na terra que te dá Yahvé teu Deus para possuíres. Uma só testemunha contra ninguém se levantará, por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse, pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o negócio. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante Yahvé diante dos sacerdotes e dos juízes que houverem naqueles dias. E os juízes bem inquirirão, e eis que, sendo a testemunha falsa testemunha, que testificou falsidade contra o seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem ouçam, temam e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não poupará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Salmo, hoje o Salmo de número 106. Louvai a Yahvé, porque ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas de Yahvé? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que observam o direito e o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Yahvé, segundo a tua boa vontade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja o bem de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Nós pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar, sim, ao mar vermelho.
Não obstante, ele o salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. Livrou-os da mão daquele que os aborrecia e remiu-os da mão do inimigo. As águas cobriram os seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma, e tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo de Yahvé. Abriu-se a terra, engoliu a Datã e cobriu a gente de Abirão, e lavrou um fogo na sua gente, e chama abrasou os ímpios. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram uma imagem fundida. Converteram a glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Cã, coisas tremendas no Mar Vermelho. Pelo que disse que os destruiria, se Moisés, seu escolhido, se não pusera diante dele naquele transe para desviar a sua indignação, a fim de os não destruir. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra, antes murmuraram em suas tendas e não deram ouvidos à voz de Yahvé, pelo que levantou a mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto, que humilharia também a sua descendência entre as nações e os espalharia pelas terras. Também se juntaram com Baal Peor e comeram os sacrifícios aos mortos. Assim provocaram a ira às suas ações, e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéias, que executou o juízo, e cessou aquela peste, e isso lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Indignaram também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés, por causa deles, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Não destruíram os povos, como Yahvé lhes dissera, antes se misturaram com nações e aprenderam as suas obras. Serviram os seus ídolos, que vieram a ser-lhe um laço. Demais disto, sacrificaram seus filhos e filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, sangue de filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada pelo sangue. Assim, se contaminaram com as suas obras e se corromperam com os seus feitos, pelo que se acendeu a ira de Yahvé contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança, e os entregou nas mãos das nações, e aqueles que os aborreciam se assenhoraram deles. E os seus inimigos os oprimiram, humilhando-os debaixo das suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas eles provocaram com o seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou para a sua aflição, ouvindo seu clamor. Lembrou-se da sua aliança e compadeceu-se, segundo a multidão das suas misericórdias. Por isso, fez com que deles tivesse misericórdia os que os levaram cativos. Salva-nos, Yahvé, nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja Yahvé, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E todo o povo diga amém. Louvai a Yahvé. Isaías, capítulo de número 46. Já abatida está Bel, Nebo já se curvou, e seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas dos vossos fardos são canseiras para bestas já cansadas. Juntamente se encurvaram e se abateram. Não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel. Vós, a quem trouxe nos braços desde o ventre e carreguei desde a madre. Até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos trarei. Eu fiz, eu vos levarei,
eu vos trarei e vos guardarei. A quem me farei semelhante e com quem me igualareis e me comparareis para que sejamos semelhantes? Gastam ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam os ourives e eles fazem um deus. E diante deles se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, o levam e o põem no seu lugar. Ali está, do seu lugar não se move, e se recorrem a ele, resposta nenhuma lhes dá, nem livra a ninguém da sua tribulação. Lembrai-vos disso e tende ânimo, reconduzi-o ao coração, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente e o homem do meu conselho desde terras remotas, porque assim o disse e assim acontecerá. Eu o determinei e eu também o farei. Ouvi-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. Amém? Vimos então nos nossos textos de hoje, aqui em Deuteronômio 19, uma expressão que tem sido muito comum quando se fala da terra prometida. Diz que é a terra que o Senhor te dá para que a passes a possuir. Ou seja, o dar é a parte de Deus, o possuir, o tomar posse é a parte do homem. Muitas vezes a gente imagina que não recebeu as coisas porque Deus não nos deu. Mas o que nós aprendemos aqui é que Deus já deu todas as coisas, a salvação, os livramentos, a libertação, a restauração da saúde, das emoções, Ele já deu. Nós agora temos que fazer a nossa parte e tomarmos posse daquilo que o Senhor já nos deu. Amém? E no Salmo 106, o salmista tem uma revelação, um impacto da bondade de Deus, porque ele faz uma retrospectiva de todos os momentos em que o povo foi mal, em que o povo se rebelou contra Deus, murmurou, idolatrou outros deuses, sacrificou seus próprios filhos a deuses pagãos, se rebelou contra a liderança, teve inveja. Em todos os momentos em que o povo foi mal, em que o povo teve atitudes condenáveis, abomináveis, irritantes, e ainda assim a bondade do Senhor prevaleceu, porque Ele não desistiu de cumprir a sua promessa e de manter a sua palavra. E em Isaías 46, a declaração que Deus faz a seu povo é que desde que você foi gerado, desde que você nasceu, eu tenho te carregado, eu tenho te levado, eu tenho te amparado, e até a velhice eu continuo sendo o mesmo. Eu ainda farei isso. Eu te levarei até a velhice e eu te guardarei na sua velhice. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, fiel, justo, maravilhoso, te louvamos e bendizemos pelo teu zelo, teu amor e a tua misericórdia. Trazemos a nossa vida diante do Senhor, Pai, e pedimos que tu nos dê o exato discernimento para sabermos de tudo aquilo que o Senhor já concedeu, do que é que devemos tomar posse, pelo que é que devemos lutar, porque as tuas bênçãos já foram liberadas. O Senhor na cruz consumou todas as coisas, precisamos aprender a tomar posse delas. E te louvamos pela sua bondade, porque sabemos que pela sua bondade temos sido perdoados, temos recebido compaixão e temos sido abençoados por causa da sua bondade. Também, Pai, te louvamos, bendizemos o teu nome por saber que o Senhor é um Deus presente, que desde o nosso nascimento até a nossa velhice, até no dia da nossa partida, o Senhor estará presente, nos levando, nos carregando, nos guardando, nos livrando de todo mal. Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.